Hoje nós vamos falar sobre sexo anal e cirurgia de hemorroidas em mais um vídeo que vai ser desmonetizado. Isso aí, gente, o assunto do vídeo de hoje é sexo anal e cirurgia de hemorroidas. Esse assunto ainda é um tabu na nossa sociedade e é muito importante a gente falar disso. É uma coisa que as pessoas fazem e querem continuar fazendo depois da cirurgia. Então vamos ver o que pode acontecer e se é possível ter sexo anal depois da cirurgia de hemorroidas. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal. Não custa nada, clica aqui, gente, que aí vocês vão saber quando os novos vídeos forem ao ar. E dá o joinha, não custa nada também. Então, gente, sexo anal é uma prática que muita gente faz e fica com essa preocupação. E se eu operar de hemorroide, será que eu vou poder fazer depois? Vamos entender primeiro como que é a cirurgia de hemorroide e o que esperar depois da cirurgia. A cirurgia de hemorroida, nós temos vários tipos. Hoje em dia nós temos cirurgias menos invasivas, inclusive cirurgia a laser, que eu vou falar para vocês como que ela pode ajudar nessa situação. Vamos pensar primeiro na cirurgia clássica. Como que é feito? Vamos pensar aqui então na circunferência do ânus. As hemorroidas, elas vão formar áreas de aumento de tecido, normalmente em 3 regiões. Então, na cirurgia convencional, o que é feito? Vão ser retiradas essas regiões e aqui vai formar uma ferida. Então, nós vamos ter uma ferida aqui e uma ferida aqui. O que acontece com as feridas gradualmente no nosso corpo? Elas vão, aos pouquinhos, diminuindo em largura. Então, uma circunferência que está dessa forma, com essas áreas diminuindo, ela vai ficar um pouco mais estreita. Tem pessoas que, inclusive, têm mais hemorroidas do que essas 3. Vai ter aqui, aqui e aqui. Só que, normalmente, a gente vai evitar tirar tecido demais. Porque eu não falei que a ferida retrai? Se a gente tira demais, a gente vai levar a muita retração, gerando um quadro até de estenose do ânus, que é quando o ânus fica muito estreito. Porque tem tanta cicatriz que vai fechando, dificultando a passagem até das fezes. Aí nessa situação a pessoa não vai conseguir ter relação mais. Então nós estamos lidando aqui com uma retirada de tecido. Então a gente tirou aquelas regiões, a circunferência vai ficar menor, porque vai ter aquelas cicatrizes de onde tirou tecido, porque ela era, como eu falei, maior aqui, a gente gerou essas feridas, a ferida fica aqui, ó, na parte da circunferência do ânus. À medida que ela vai fechando, ela vai gerando uma circunferência menor do ânus. Por isso que eu falo que é muito importante, antes da cirurgia, conversar com o médico e expor essa situação, porque é melhor a gente preservar mais, às vezes retirando até parcialmente, deixando um pouco de tecido, mas para não gerar essa retração, esse fechamento chamado de estenose do ânus. Vamos falar agora da cirurgia a laser. Nós temos 2 opções de cirurgia a laser para tratamento de hemorroidas. Então vamos pensar aqui na circunferência do ânus. Nós temos os mamilos hemorroidários. Então digamos que nós temos um aqui e um aqui. Qual seria a vantagem do uso do laser? Nós temos o laser de CO2, que é um laser que pode ser usado para cortar tecido. Então a gente pode fazer uma cirurgia semelhante à cirurgia convencional, retirando as hemorroidas, só que o laser ele vai agredir menos a pele, vamos colocar em rosa aqui para ficar diferente, vai agredir menos a pele, porque o laser ele vai causar menos dano aos tecidos em volta. Então aí nós vamos entender um pouquinho de mecanismo de cirurgia. Quando a gente usa o laser, a gente vai passar o feixe do laser nessa região, só que a gente não vai agredir tanto os tecidos aqui em volta. Ó. A ferida, então, quando a gente faz um corte com laser, ela é menos agredida, as partes em volta, os tecidos em volta, e isso vai gerar menos reação inflamatória. Quanto menos reação inflamatória, menos retração a gente vai ter. Então, quando a gente tira, mesmo que a gente tire a mesma quantidade de tecido, a gente tem uma tendência a formar uma cicatriz menor, menos retração do tecido. Então, a gente mesmo tirando mais, a gente vai ter uma ferida que retrai menos, fechando menos o ânus. Quando a gente faz a cirurgia convencional com o eletrocautério, a gente vai usar um cautério que ele tem uma pontinha que vai emitir energia que sai para uma placa em outra região do corpo. Então a energia passa por todo o nosso corpo e sai pela placa. Quando a gente faz um corte com o cautério, a gente vai ver que os tecidos em volta aqui, ó, eles ficam mais avermelhados e muitas vezes até carbonizados. Eles vão ficar amarronzados, aquele tecido mais torrado.
e isso vai gerar mais reação inflamatória. Então, enquanto uma ferida menor vai retrair menos, uma ferida maior por agressão dos tecidos em volta gera mais reação inflamatória e mais retração. Então, seria uma das vantagens de a gente usar um corte mais delicado associado ao laser. Como eu falei, existe mais de um tipo de cirurgia a laser. Então, essa cirurgia que eu falei, a gente fez a retirada das hemorroidas. Só que existem cirurgias em que a gente não faz retirada. Não só com laser. Tem uma cirurgia, por exemplo, que chama THD, que a gente vai fazer sutura dessa parte interna das hemorroidas. E tem uma que chama hemorroidoplastia a laser. Nesse caso, então, da hemorroidoplastia a laser, a gente vai usar uma fibra. Eu vou desenhar em branco porque a fibra é branquinha ou azulada, aqui, ó, vou até pegar um aqui para vocês para mostrar. Nesse caso, eu estou mostrando uma fibra aqui, não é necessariamente essa daqui, essa aqui é uma fibra radial, mas só para vocês entenderem o modelo. A gente faz um pequeno orifício e a gente vai entrar com essa fibra dentro da hemorroida. Então a gente faz esse buraquinho e nós vamos entrar com a fibra aqui dentro. E a gente vai fazer mais ou menos assim, ó, um leque nessa região. Vou desenhar aqui em vermelho para vocês o efeito dela. Então a fibra vai emitir o laser na parte que a gente usou ela aqui. Imediatamente a gente não vai ver tanto efeito, porque o laser emitiu aquela energia e o tecido ele vai moldando, modificando gradualmente. Por isso que chama hemorroidoplastia. Hemorroidectomia é a retirada. Lembra do dicionário médico? Se você não está inscrito no canal, você já saberia, porque aqui tem um dicionário médico. Então, ectomia seria a retirada. Hemorroidoplastia, a gente está mudando a forma da hemorroida. Então, quando a gente emite o laser, esse tecido todo ele vai gradualmente retraindo, murchando. Então, a gente não retira tecido. Então, se a gente não retira, a gente vai ter menos chance de um estreitamento do ânus. Então, uma opção seria fazer essa cirurgia a laser dessa forma. E a gente vai fazer isso nos outros mamilos também, aqui, ó, dentro desse aqui, para murchar esse tecido. Agora, quando que a gente vai indicar uma ou outra? Aí depende de vários fatores, entre eles a expectativa do paciente. Se a pessoa tem muito excesso de pele, muito excesso de hemorroida externa, provavelmente nós vamos precisar retirar um pouco. Aí essa técnica só do laser talvez não seja suficiente. A gente precisa, às vezes, tirar um pouco de pele. A gente tem outros métodos também, inclusive a gente pode combinar dois tipos de laser. A gente usar o laser de diodo com fibra e a gente usar o laser de CO2 para fazer a retirada só da parte externa aqui. Então a gente tem que ver de acordo com o que incomoda aquele paciente, o tamanho da hemorroida, o grau de inflamação, tudo isso para a gente escolher o melhor método. Sendo que em alguns casos nós vamos precisar tirar. Mas se a gente puder usar um laser de CO2, a gente vai estar ajudando a retrair menos. Então quem tem hemorroidas, precisa de cirurgia e faz a prática do sexo anal, a gente tem que fazer todo o possível, tudo que tiver disponível para a gente, para preservar ao máximo a circunferência, para quando for ter relação não ficar tendo fissura, machucando, ou às vezes até impedir de ter relação. E mais uma coisa, quando que pode ter relação após a cirurgia de hemorroidas? Normalmente a gente vai precisar ter uma cicatrização boa, porque diferente da evacuação, durante uma relação tem várias entradas e saídas, às vezes o pênis é mais calibroso, pode machucar aquela região, então tem que dar tempo para cicatrizar o máximo possível. Então, para ter relação, normalmente vai se esperar 2 ou 3 meses para que essa ferida cicatrize e ganhe resistência, porque não basta a ferida fechar. Esse processo de fechar nem é muito demorado, mas aquela ferida continua frágil. Uma coisa para se ver, né? Assim, quando a gente faz uma reoperação de algum caso, chega lá com 15, 20 dias, a gente não precisa nem fazer incisão. A gente só força que a ferida abre. Você vê que ela ainda não tem resistência, mesmo muitas vezes já estando fechada. Então espera o seu médico liberar. Não tente ter relação precoce porque vai machucar. E aí imagina, você faz a cirurgia a laser, tira o mínimo de tecido para ter a melhor recuperação, vai lá e rompe a região, gerando mais reação inflamatória. E mais reação inflamatória gera mais o quê? Retração, que é o que a gente não quer. A gente quer preservar a circunferência anal para que a pessoa possa ter relação da mesma forma que tinha antes. Ou até melhor. Melhor, né? Espero que seja melhor, já que você está operando. Então, gente, cirurgia de hemorroidas vai impedir de ter relação? Normalmente não, desde que não tenha retração. Então vamos fazer de tudo para preservar a circunferência do ânus para que a pessoa possa ter suas relações. Se o assunto te interessa, lembra de se inscrever aqui no canal, ajude a compartilhar com quem pode ter essa mesma dúvida. Lembra de curtir e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.